até sexta-feira da outra semana para me enviar, todas. Se não me enviar, já sabe, né? Vou ter que pegar a nota, dividir por 2, vai ficar com nota baixa, beleza? Olha lá. Hoje a gente vai retomar, ok? Qual é o gênero que nós estamos estudando? A crônica, não é isso? E esse conteúdo, essa nossa atividade, está lá no nosso livro didático, na página 46 e 47, ok? Antes de iniciar a atividade, eu quero que vocês voltem lá no texto e dêem uma lida novamente no texto, tá? Para fazer essa atividade, tem que ficar voltando na leitura do texto de vez em quando, tá bom? Na questão 10, ele fala assim, que ao perceber que o comprador não conseguia descrever o que desejava comprar, o vendedor pede a ele o quê? Né? Quando ele diz assim, lá no texto, quando ele diz assim, com é o mesmo nome, aí diz sim, pomba, um que tem na minha cabeça agora, mas ele não estava lembrando, né? O senhor vai dar risada quando souber. Aí, o que, cavalheiro? Né? Isso que eu quero. Aí ele começa lá naquela coisa, aí tem um momento que ele diz assim, eu estou me esforçando, mas eu não consigo entender, né? Ele estava se esforçando, mas não conseguia entender. Aí, em algum momento, ele pede que o comprador desista de comprar o objeto. Ele pede para ele pegar e apontar. Ou ele pede que ele mostre com as mãos, que ele fica fazendo gestos. Ele pede isso, o vendedor? Ou ele pede que o rapaz desenhe? O que ele pede lá no texto? Quando de todas as formas que ele vai explicando, ele não consegue entender. Aí ele diz assim, bom, eu preciso saber mais sobre a coisa que o senhor quer comprar, né? Tente descrevê-la outra vez. Quem sabe o senhor pode desenhar para nós? Não é isso que ele propõe? Marca a opção, tá? Copie na crônica pelo menos uma pergunta do vendedor que facilitou a explicação sobre o objeto desejado. Qual foi a pergunta, né, que o vendedor fez que facilitou a explicação sobre o objeto desejado pelo comprador? A pergunta que ele fez foi a primeira, qual foi? É de metal? Ele se move? Não foi lá já no finalzinho do texto quase. Ele tem mais de uma peça? Será que ele já vem montado? Não é isso? Então, ele faz diversas perguntas com o objetivo de fazer o quê? De fazer com que o comprador, né, o cliente, consiga lembrar como é o objeto que ele deseja comprar. Em sua opinião, o vendedor foi paciente com o comprador? Ou se você lá vendendo esse produto que o rapaz quer comprar, que você não sabe o que é, e ele chegasse lá desse jeito, do mesmo jeito que o comprador chegou, o cliente. Você acha que você teria paciência, né, a ponto de ir tentando achar uma solução até encontrar o que o teu comprador queria? E aí, você acha que você teria essa paciência? Você acha que o vendedor, então, foi paciente ou não? Uma crônica narrativa. O que é uma narrativa, gente? Lembra que narrativa é aquilo que eu estou contando, né? Que tem quem participa, tem personagens, o que acontece com a ação, o enredo. A ação e o enredo tá falando o que é, sobre o que é aquilo. O espaço, que é aonde aquilo acontece, né? Quem está contando essa história é um narrador. E quanto a ação acontece no tempo. Tempo passado, presente, futuro, né? Já, porque não tem como eu contar uma crônica para o futuro, tá? Isso não existe. Ou ela é presente ou ela é no passado. A maioria das vezes é no tempo passado. A crônica conta uma história sobre os fatos que se aproximam daqueles que acontecem com as pessoas no dia a dia. Como toda narrativa, a crônica também apresenta partes, sequências dessas partes que formam o enredo. A situação inicial, como é que se chegou àquilo, né? O que eu quero? Que aí vem a complicação e o desequilíbrio, que é o quê?
que é aquilo que eu não estou conseguindo. No caso do texto que a gente leu, ele não está conseguindo fazer o quê? Explicar o que ele quer. Então, está tendo uma complicação, um desequilíbrio nas informações ali. O clímax, que é o momento de maior tensão, aquele momento que a gente está lá, lendo lá no texto, que está pensando assim, poxa vida, o cara já está chateado, vai já mandar ele plantar bananeira. Não é? Então, tem um momento no texto em que tem maior tensão, que a pessoa fica mais, como se diz, nervosa, né? Para saber o desfecho. O desfecho final é a conclusão, né? É o final da história, quando eu já consigo resolver tudo, quando eu já consigo responder tudo que está dentro do meu contexto. Marque um X na alternativa em que melhor se refere e cada parte do enredo dessa crônica. Olha lá, você vai lá, voltar no texto, você vai marcar um X em cada parte do enredo dessa crônica, a situação inicial. Como foi que começou a história? Foi com duas pessoas que se encontraram na rua? Foi entre um comprador que estava entrando em uma loja? Ou foi um vendedor que está discutindo com o comprador? Em algum momento eles estão discutindo? Não, né? Então, qual é a opção correta? A complicação, né? A situação que foi dando ali no meio daquela história que foi contada. Qual é uma dessas 3 frases que vai representar essa minha complicação? Quando o comprador quer comprar algo que a loja não tem, em algum momento lá no texto diz que a loja não tinha. Quando o vendedor não dá atenção ao comprador, em algum momento o vendedor se recusou a atender o cliente. O comprador não consegue comunicar o que quer comprar. O comprador não consegue dizer o nome do objeto em que ele quer. Ele fica dando característica, fica dizendo que ele é assim, que ele é assado, mas ele não consegue dizer de fato o que ele quer comprar, não é isso? O clímax, aquele momento assim de muita tensão, né? Aquele momento de muita... como se diz assim, é agora que vai. Agora ele vai xingar o cara. O vendedor perde a paciência. O comprador quer chamar o gerente. Ou o comprador não sabe desenhar. Em algum momento ele pediu para chamar o gerente. Em algum momento o vendedor perdeu a paciência. Ou em algum momento o comprador disse que não sabia desenhar. Teve essa coisa lá no clímax da história. O desfecho é quando se conclui aquilo, né? De fato, o comprador encontrou o que ele queria comprar. O vendedor fala a palavra que faz o comprador lembrar o nome do objeto que estava procurando. Tem isso lá no texto? O vendedor falou a palavrinha, o nome do objeto, aí o comprador disse, é essa aí mesmo. É esse negócio que eu quero. Teve isso lá no texto? O comprador lembra-se da palavra e diz ao vendedor... O comprador em algum momento se lembrou da palavra? Fala isso no texto? O comprador e o vendedor não se entendem, ou seja, tentou de todas as formas, mas não conseguiu solucionar o problema? E aí você marca a opção correta da sua atividade. Não esqueça de mandar os registros, tá, gente? Até mais!